Hoje nós estamos tendo uns problemas técnicos com a internet, que tem deixado a gente na mão. Não sei o que está acontecendo com essa internet, nunca aconteceu isso, nunca tivemos problema, mas hoje já tivemos duas quedas aí. Peço perdão aos irmãos, perdão aí à igreja, né? Mas nós não desistiremos, porque sabemos e cremos que o Senhor é quem está no controle. E antes de nós continuarmos ao estudo bíblico, vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti neste momento, por este meio de transmissão, por este meio de comunicação, que o Senhor esteja no controle. Não permita, ó Deus, que venha a cair novamente, de modo que nós possamos concluir aquilo que o Senhor preparou para hoje. Que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar, o Senhor possa falar e possa, ó Deus, em nome de Jesus, reinar em nossos corações. Colocamos diante de Ti, ó Deus, essa transmissão e essa ferramenta que o Senhor tem nos dado. Que tudo corra bem para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vai dar tudo certo. O Senhor está no negócio, vai dar tudo certo. Amém? Vamos lá de novo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versos 13 e 14. Vou ler novamente para os amados. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Do que Paulo está dizendo aqui? São várias orientações, várias exortações que ele tem nos dado, e a primeira delas é que nós sejamos vigilantes. Vigiai o quê? E aí nós vamos entender um pouquinho quando nós olhamos lá para o capítulo 1. Vamos voltar lá no capítulo 1, no verso de número 10, quando Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vigiem os pensamentos e as palavras. Nós precisamos estar vigiando aquilo que nós estamos falando, vigiando aquilo que nós estamos pensando. Ah, pastor, mas eu não posso controlar aquilo que eu penso. Pode. Sabe por que pode? Porque Paulo diz que tudo que é de boa fama, é nisso que nós precisamos pensar. Se está povoando o meu pensamento alguma coisa que não agrade ao Senhor, que não glorifique ao Senhor, eu preciso imediatamente repreender. Um discípulo hoje me perguntou: pastor, o que significa glorificar ao Senhor em todos os meus atos, em todas as minhas ações? E aí eu respondi de forma bem simples: viver conforme Cristo viveu. Se fazer a pergunta sempre: Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus falaria o que eu estou falando? Jesus pensaria o que eu estou pensando? Quando nós fazemos isso, nós evitamos muitos erros, muitos pecados que nós cometemos quando nascem aqui. Quando nasce aqui. Antes de falar, nasce aqui. Antes de fazer, nasce aqui. Portanto, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. É necessário que nós estejamos sempre pensando de forma unida, sendo um no Senhor. E outra coisa que nós precisamos vigiar é que nós precisamos vigiar na sabedoria, buscando ao Senhor. Verso 25 do capítulo 1 diz assim, ó: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Nós sabemos como cristãos que Deus não é louco, que Deus não é fraco. Ele é todo poderoso. E nele está toda a sabedoria. Nele habita todo o conhecimento. Nós sabemos disso. Mas quando Paulo diz isso, é justamente para ilustrar: olha, tu tá se achando esperto? Você tá se achando sábio? Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus fosse louco, a loucura dele seria muito mais sábia do que a sua. Se Deus fosse fraco, a fraqueza dele é infinitamente mais forte do que a sua.
Porque nós não passamos de criaturas. Nós somos seres criados. Ele é o ser criador. Nós somos barro. Ele é o autor e consumador da fé. Nós fomos feitos alma vivente. Ele é a vida abundante. Portanto, tudo e qualquer coisa que você possa sequer pensar, Deus é infinitamente maior, melhor, e portanto nós precisamos estar vigiando a nossa sabedoria, pseudo-sabedoria, o nosso pseudo-conhecimento. Nós precisamos estar vigiando aquilo que nós achamos, porque nós precisamos estar submetendo à vontade de Deus. Diante da vontade de Deus, a minha vontade não é nada. Diante do pensamento de Deus, o meu pensamento não é nada. Portanto, vigiem pensamentos e palavras. Vigiem o seu conhecimento, submetendo à vontade de Deus. Uma outra coisa que Paulo fala, né? Lá nos 1 Coríntios 16, verso 13, é que nós precisamos permanecer firmes na fé. Na fé em quem? Capítulo 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Permaneçam firmes em Cristo. Tudo aquilo que você possa imaginar, a melhor das coisas que você possa imaginar, não chega aos pés dos pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Ah, pastor, mas eu estou passando por luta, estou desempregado, estou cheio de conta para pagar, eu já não sei mais o que fazer, estou doente. Olha, tudo isso é passageiro. A glória do Senhor é eterna. Tudo o resto é passageiro. Então se submeta. Seja firme no Senhor. Porque ser firme no Senhor nos dá força e garantia para seguirmos adiante. Força e garantia para seguirmos adiante. Sejam firmes nos ensinos do Espírito Santo. Tudo certo. Sejam firmes nos ensinos do Espírito Santo. Capítulo 2, verso 13, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O nosso ensino não vem de nós, o nosso ensino vem do Senhor. Então sejam firmes nos ensinos que a Bíblia traz. Não venha buscar conhecimento em livros. Livros podem conter versículos bíblicos, mas não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Todo o conhecimento pleno do Senhor está aqui. Então busque esse conhecimento nele, permanecendo firme nestes conhecimentos. Portai-vos varonilmente, outra instrução que Paulo dá. O que isso significa, varonilmente? Corajoso, valente, coragem para crescer no Senhor. Capítulo 3, verso 2 diz assim, ó: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quantas pessoas ainda andam como se fosse um bebê? Quantas pessoas ainda estão buscando esse leitinho, esse mingauzinho, quando poderia estar comendo um alimento sólido, por medo de crescer? Quantas pessoas você já escutou falando: ah, que saudade da época de criança, que saudade da época de adolescente, da minha juventude. Amadureça, cresça e não tenha medo, tenha coragem para isso. Crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Tenha coragem para servir. Capítulo 3, verso 9, diz assim, ó: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Somos cooperadores do Senhor. Tenha coragem para servir ao Senhor. Tenha coragem para, assim como Jesus fez, né, lavar os pés dos discípulos. Tenha coragem, assim como aquela mulher teve, de lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas.
e enxugar com seus cabelos. Olha que lição de serviço. Olha que lição de serviço. Não tenha medo para isso. Eu fico imaginando aquela mulher lavando os pés de Jesus cheio de barro, aquela lama vermelha, e ela, pouco se importando com a chapinha que ela tinha feito, com a escova que ela tinha feito, com as luzes que ela tinha feito. Pouco importa, estava ali enxugando com seus próprios cabelos, e chorando, e adorando, e glorificando ao Senhor. Tenha coragem para servir. Tenha coragem para se santificar. Capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim, não sabei que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Coragem para se santificar. Como assim, pastor, se santificar? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é para ser adorado, mas é para ser cuidado, zelado. Cuidado com a alimentação, cuidado com os tipos de bebida alcoólica, a Coca-Cola, refrigerante, café em excesso. Cuidado, exercício físico, exames, check-up. É cuidado, é zelo pelo templo do Espírito Santo. Agora imagine, se você chega em casa, encontra uma casa arrumadinha e você gosta, da mesma forma quando você chega em casa e a casa está bagunçada e você fica assim já cansado, imagine o Espírito Santo, o quanto ele se alegra quando encontra um templo limpo e bem cuidado. E o quanto ele entristece quando nós mesmos destruímos a morada do Espírito Santo. Santifique-se, santifique o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Outra orientação que Paulo nos dá é fortalecei-vos. Fortalecei-vos em quê? Fortalecei-vos nos exemplos que nós temos. Vamos lá para o capítulo 10, verso 6, quando Paulo diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eles quem? Paulo está falando de Israel. As coisas que aconteceram lá em Israel são exemplos para que nós possamos estar de pé hoje. Aquilo que aconteceu com Israel lá atrás são exemplos para que nós possamos nos fortalecer hoje. Como assim? Não caindo nos mesmos erros. Não cometendo os mesmos erros. Tem um ditado que diz assim: pessoa inteligente é quem aprende com seus erros. Pessoa sábia é quem aprende com os erros dos outros. Olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana. Quando nós aprendemos com os erros dos outros, com os erros de Israel, por exemplo, nós podemos evitar muito sofrimento desnecessário na atualidade. Exemplo clássico e claro de um erro de Israel: murmuração. Aprenda a viver satisfeito com o que o Senhor tem te dado. Tenha um coração agradecido pelo que o Senhor tem te dado. Para de reclamar. Para de murmurar. Mas seja agradecido pelo que o Senhor tem te dado, pelo que o Senhor tem feito. Porque tudo isso é favor imerecido. É graça que nós temos do Senhor. Então fortalecei-vos nos exemplos. Fortalecei-vos na liberdade ao Senhor. Capítulo 10, versos 23 e 24. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Liberdade no Senhor. Liberdade. Liberdade para escolher entrar no vício ou não. Quem está no vício não tem essa liberdade, porque é escravo do pecado. Quem está no vício do cigarro é escravo do pecado. Quem está no vício da bebida é escravo da bebida. E não consegue sair dessa sozinho. É necessário que haja ajuda. Nós temos essa liberdade no Senhor. Mas não dê lugar à libertinagem. Não use essa liberdade como desculpa para o pecado. Não use essa liberdade para o pecado. Muito pelo contrário. Use essa liberdade de forma consciente a mostrar que nós, cristãos,
podemos ser felizes, nos divertir muito no Senhor, sem necessidade da bebida, do cigarro, da prostituição e de tantos outros pecados que o mundo tem para oferecer. Portanto, tenha força na liberdade do Senhor. Fortaleça na comunhão. Claro. Capítulo 12, versos 12 e 13, Paulo fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Portanto, fortalecei-vos na comunhão. Ah, mas a gente está vivendo um momento de isolamento social. Meu irmão, WhatsApp, videochamada. Você pode usar essas ferramentas para se aproximar. Você pode usar, por exemplo, o iFood, Uber Eats, para poder abençoar outra vida. Olha que coisa bacana. Você pode pedir um lanche e mandar entregar na casa de alguém que está com Covid. Forma de estreitar e mostrar amor, mostrar apreço, mostrar carinho, mostrar unidade. Fortaleça na comunhão. Quando nós fortalecemos na comunhão, as outras coisas são mais fáceis. E eu acho bacana porque tudo isso é um ciclo. E uma coisa leva a outra. Quer ver? Quando você vigia os seus pensamentos e a sua língua, você vai conseguir permanecer firme em Cristo. Dessa forma, você vai crescer e ter coragem para servir, se santificando. E dessa forma, você vai se fortalecer nos seus próprios exemplos e nos exemplos de outros. E aí você vai exercer a comunhão uns com os outros. Porque se você não fala besteira, você tem mais exercício de comunhão. Fortaleça na comunhão. Fortaleça também na esperança. Capítulo 15, verso 20. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esperança. Esperança de um futuro glorioso. Não aqui, mas na eternidade. Tire os seus olhos do imediatismo. Tire os seus olhos do agora e comece a olhar para a eternidade. As coisas mudam de figura. Você começa a pensar diferente, começa a agir diferente. Você começa a falar diferente. Tire os seus olhos do momentâneo. Esses 80, 90 anos que vivemos aqui na Terra, não chega a ser isso aqui, ó, de toda a eternidade que nós temos pela frente. Mas aquilo que nós fazemos nesse tempinho que temos aqui define onde nós vamos passar a nossa eternidade. Define. Porque nós temos esta vida para decidir se nós vamos passar a eternidade na esperança de Cristo ou no lago de enxofre e fogo que foi criado para o diabo e os seus anjos. Não foi criado para o ser humano. E por fim, não menos importante, Paulo, no verso 14, ele diz assim, ó: todos vossos atos sejam feitos com amor. Portanto, permanecei fortalecidos no amor. Capítulo 13. No finalzinho do capítulo 13. 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E destes três, porém, o maior deles é o amor. Fortalecei-vos no amor. Eu acho bacana quando Paulo diz que todos os nossos atos devem ser feitos com amor. É uma prova e um carimbo atestando de que o amor não é uma emoção, não é um sentimento, mas é uma decisão de ação. Decisão de ação. Eu decido amar. E quando eu decido amar, todos os meus atos são feitos com amor. Para de pensar num amor fantasioso que o cinema tem pintado, que a televisão tem pintado, que as novelas têm pintado, porque isso não tem nada a ver com amor. Sabe por quê? Sabe por quê que Paulo diz que o maior deles é o amor e que ele permanece para sempre? Porque Deus é amor. E se você me diz
que o amor é um sentimento que hoje existe e amanhã acaba, é a mesma coisa que você estar dizendo que Deus existe hoje e amanhã acaba. Porque Ele é amor. E Deus é eterno. O amor não acaba. O que acaba é a minha disposição em obedecer a palavra de Deus que manda que eu ame. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um mandamento. É um mandamento. Ame o teu inimigo. É um mandamento. Não é uma opção. É uma ordem que o Senhor nos dá. Por isso que eu digo que é uma disposição de obediência. É uma disposição de obediência. Fortalecei-vos no amor. Decida amar. Decida viver este amor. Decida nortear os seus atos em amor. Porque quando nós fazemos isso, nós obedecemos ao Senhor. Deus amou tanto o mundo, eu e você, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o amor que nós devemos ter. Este é o amor que nós devemos praticar. E nesse final de carta grandiosa que Paulo escreve de 1 aos Coríntios, ele deixa claro: sede firmes, meus irmãos. Vigiem seus pensamentos e a sua boca. Permaneçam firmes em Cristo. Permaneçam firmes nos ensinos do Espírito Santo. Portai-vos de forma corajosa e valente, tendo coragem para crescer, coragem para servir, coragem para se santificar, fortalecendo-vos nos exemplos que vocês têm na Bíblia, fortalecendo-vos na liberdade ao Senhor, na comunhão uns com os outros, na esperança e se fortalecendo no amor de Cristo Jesus. Que nós possamos exercer este amor, obedecer, aprender com Paulo, para que nós possamos viver dias servindo ao Senhor com alegria, disposição e glorificando a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos e te glorificamos por esta oportunidade que temos de te servir e anunciar a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque correu tudo bem, conseguimos transmitir e cremos, ó Deus, que onde quer que esta mensagem alcançar, a tua palavra será anunciada e o teu amor, ó Deus, será manifesto. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, estar colocando em nosso coração essa disposição em obedecer, para que nós possamos ser vigilantes, permanecer firmes, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ser corajosos e que nós possamos nos fortalecer mutuamente no amor de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana abençoada e um restante de noite debaixo da tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos, por acompanhar, por permanecer comigo, por perseverar, né, para que nós pudéssemos transmitir, fazer essa transmissão. Boa noite, Edinalva, que bom que a senhora está assistindo com a gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está assistindo em outras oportunidades, em outros canais, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, especificamente na QNR, e é um prazer imenso e enorme ter você aqui conosco. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.